Olá, tudo bem? A aula de hoje do nosso curso Prevenção em Pauta é sobre direitos humanos. A Declaração Universal de 1948 ficou famosa por garantir ao mesmo tempo a todos os cidadãos direitos civis, políticos, sociais, culturais e econômicos. Mas o que isso tem a ver com as drogas? Infelizmente, essas garantias faltam no atendimento ao dependente químico. Para resolver esse problema, o primeiro passo é entender que o usuário de álcool e drogas faz parte de um grupo vulnerável e, por isso, merece atenção especial. Na Constituição brasileira, principal conjunto de leis do país, existe um artigo que é mais famoso e mais importante do que os outros, o artigo 5º. Você já ouviu falar dele? O artigo 5º trata dos direitos fundamentais do ser humano e diz: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Mas como garantir a igualdade? Tratando todos da mesma forma? Nem sempre. Em alguns casos, garantir a igualdade significa dar tratamento especial àqueles que são mais frágeis, diferentes ou excluídos. Por exemplo, índios, negros, mulheres, homossexuais ou deficientes que foram historicamente privados dos seus direitos merecem proteção redobrada, assim como os usuários de drogas e dependentes químicos. Pessoas diferentes têm que ter tratamentos diferentes. Direito à igualdade significa tratar de forma diferente as pessoas desiguais, na medida da sua desigualdade. Parece complicado? Vamos ver como funciona na prática. Na capital, há 2 anos, os usuários das unidades de saúde são recebidos por estagiários do programa Posso Ajudar. O objetivo maior é acolher esse usuário desde o momento que ele chega na unidade com uma recepção qualificada, identificando a demanda que esse usuário traz na unidade de saúde, tanto nas unidades de atenção primária quanto nas unidades de pronto atendimento e unidades da rede complementar. Esse atendimento individualizado, atento às carências e limitações de cada paciente, é uma forma de oferecer um bom acolhimento a todos, ou seja, igualdade no direito à saúde. O usuário ele se sente mais valorizado, porque ele tem a sua demanda tratada de uma forma diferenciada. O tempo de permanência do usuário nas unidades de saúde diminuiu, os conflitos também diminuíram. Ela encaminha médico, ela encaminha exame, elas orientam. O que elas podem para ajudar a gente, elas fazem. Ajudar os mais necessitados e respeitar as minorias são tarefas de cidadania e um exercício de direitos humanos. Quando o assunto envolve álcool e drogas, a humanização dos serviços pode, além de proteger a dignidade dos usuários, contribuir para o desenvolvimento pessoal deles. Um bom exemplo está sendo aplicado pela Defensoria Pública de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. As defensorias públicas oferecem assistência jurídica gratuita para pessoas que não podem pagar por um advogado. Elas também são um instrumento de garantia de igualdade, já que permitem que todos os cidadãos sejam representados perante a justiça. Aqui, um grupo de 4 profissionais percebeu que grande parte dos processos era de crimes cometidos por dependentes de álcool ou outras drogas e decidiu oferecer a esses usuários, além do direito à defesa, um incentivo à recuperação. Se a pessoa tem um problema jurídico, a gente cuida da questão jurídica. Ela pode ser condenada ou não, a gente explica isso para a pessoa. Só que quando ela está em liberdade provisória, a gente já aborda essa pessoa e tenta resolver a questão do problema da dependência química, encaminhando para o tratamento. E assim a gente ajuda não só na questão jurídica, mas a gente vai além, ajudando a família daquela pessoa, aquela pessoa e até a sociedade, porque quanto mais pessoas se tratarem voluntariamente, menos furtos a gente vai ter na rua, menos roubos a gente vai ter na rua. E isso vai dar uma repercussão melhor até em termos de segurança pública, não só de saúde. Os resultados superaram todas as expectativas. Todos os assistidos que eu atendi, os outros colegas também defensores públicos, atenderam e fizeram o encaminhamento, foram voluntariamente e iniciaram o tratamento. Então, realmente, sucesso a gente já está conseguindo. Dona Terezinha é mãe de um dependente químico que está preso. Com a ajuda da Defensoria, ela conseguiu convencê-lo a começar o tratamento assim que deixar a penitenciária. Ele falou, não quero nem passar lá em casa, mãe.
quero ser uma outra pessoa, não quero ir lá em casa, não. E para que jovens como o filho de Dona Terezinha cumpram sua meta de começar uma vida nova, eles precisam não só de tratamento, mas de todas as oportunidades asseguradas pela Declaração dos Direitos Humanos, como explica o representante da Organização Pan-Americana de Saúde. O princípio da não discriminação, que é um princípio básico en sistema de derechos humanos, tiene una gran importancia en este contexto, porque frecuentemente a personas que tienen problemas de abuso de sustancias o de alcohol, con frecuencia, tanto en la sociedad civil como por parte de autoridades gubernamentales, puede haber la exclusión a servicios y a otros aspectos y a otros sistemas de educação ou de trabalho. Esses direitos faltam a muitos cidadãos, ainda na infância. Sem escola, sem lar, sem proteção da saúde física e mental, eles se envolvem cada vez mais cedo com as drogas e vêm parar em instituições como essa, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator, na capital. Infelizmente, eu já entrevistei adolescentes que com 17, 16 anos de idade são completamente analfabetos, não têm atendimento à saúde, né? Infelizmente, o nosso país enfrenta aí desigualdades sociais e problemas no que diz respeito à divisão da renda, que acabam gerando pessoas quase que excluídas do sistema de proteção legal. Entretanto, aqui não apenas os direitos humanos, mas todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente têm que ser assegurados. É o caminho para dar uma nova oportunidade a esses jovens de se sentirem cidadãos com garantias e responsabilidades. A legislação brasileira, de uma maneira geral, ela determina que os adolescentes tenham estabelecimentos próprios, preparados, adequados, pensados para adolescentes, para evitar de se misturar com os adultos, porque são diferentes, não é? Os adolescentes não são adultinhos, eles têm necessidades próprias, eles têm características próprias, são, como a lei chama, cidadãos em desenvolvimento. Pois é, e a sociedade que exclui, que ignora esses usuários de drogas, não faz prevenção. Para prevenir é preciso olhar para eles, é preciso se importar e quanto mais cedo, melhor. Quem vai conversar com a gente a esse respeito aqui no nosso estúdio é a diretora de projetos de proteção da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Silvia Sander, e a professora da Universidade Federal de Porto Alegre, Helena Barros, que é médica, doutora na área de neuropsicofarmacologia e coordena o Serviço Nacional de Orientação por Telefone sobre o uso de drogas, o Viva Voz. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Vamos começar falando de uma forma geral. O que a gente quer para os usuários e dependentes de drogas não é só tratamento. A gente precisa assegurar dignidade, não é isso? Uhum. Como que é isso, Silvia? Bem, primeiro, obrigada pelo convite, né? Boa tarde, doutora Helena, Érica. É interessante, como a gente estava discutindo aqui um pouco antes do programa começar, que talvez o enfoque em relação ao usuário de substâncias seja não só o tratamento, mas sobretudo preventivo, né? Então, focar não só nos efeitos da drogadição, mas naquilo que levou aquele sujeito a agir, né, de determinada maneira. Então, quando você fala em prevenção, falando em direitos humanos, direitos fundamentais, direito humano à saúde, né, e drogadição é sim uma questão de saúde, muito mais do que de segurança pública, de defesa social. É importante você tentar, de alguma forma, mapear qual é a condição de acesso daquele sujeito aos direitos fundamentais, né, aos direitos básicos, ou seja, não só saúde, mas educação, trabalho, moradia adequada, ao reconhecimento das suas identidades, né, ou seja, se for um sujeito que faz parte, um indivíduo constituinte de um grupo populacional historicamente marginalizado, então, por exemplo, população LGBT, população LGBT, gays, lésbicas, vamos traduzir, sim, né? Sim, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, sim, travestis. População, um indivíduo que faz parte de um povo tradicional, por exemplo, ou seja, indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, e tantos outros, e aí você tem também os recortes de gênero, né? Então, há uma diferença se você está tratando com uma pessoa que se reconhece como gênero masculino ou uma pessoa do gênero feminino, o recorte etário, então, como
o magistrado expôs ali na reportagem, se você trata de uma criança, né, e tratar da prevenção em relação a uma criança é diferente, porque trata-se ali de um sujeito em desenvolvimento. Então, esses recortes para elaboração estratégica de medidas preventivas, né, que vão, por fim, gerar um acesso mais amplo ao direito à saúde daquele sujeito, é necessário. É importante. Porque eles podem estar até nas causas do início do uso, né? Exatamente. E aí, conversando, para você talvez, o começo, né, de qualquer tratamento, acho que demanda um bom diagnóstico, né? Então, talvez uma anamnese bem feita, em que você consiga tentar minimamente desenhar qual é o contexto social que se insere aquele indivíduo, o que é que o levou, como eu falei, a fazer aquela determinada escolha, ou não, ou mesmo, né, ou talvez possa ser até uma falta de escolha, sem esquecer da necessária implicação do indivíduo. Estou imaginando aqui, até mesmo se interessar por essa história, sim, já é um olhar, né, que muitas vezes nem se faz. Acho que isso tudo faz parte de uma escuta qualificada, né? Que certamente a doutora Helena tem bastante propriedade. São ouvidos atentos. Sim. Basicamente, a escuta é importante dentro de uma característica que o profissional tem de empatia, não é? E realmente permitir que uma pessoa expresse as suas experiências. Mas existe um autopreconceito, não de grande, mas a própria pessoa tem o preconceito, a nossa sociedade ainda tem preconceito, e por isso no Viva Voz nós optamos por fazer atendimentos todos anônimos. Então, no momento em que a pessoa liga para um telefonema e ela não precisa se identificar, nós não temos BINA, nós não sabemos de onde essa pessoa está ligando, isso já de alguma maneira permite que ela comece a falar e se sinta mais ouvida, não é? De alguma maneira garantindo um pouco esses direitos que a pessoa tem de poder diminuir o seu estresse, as suas preocupações e recebendo uma informação o mais científica possível, claro, mas traduzida, não é? De melhores práticas do ponto de vista educacionais, culturais, sociais e de saúde, não é? Para poder trabalhar a questão do que a gente chama daí de prevenção secundária, porque se a pessoa já começou a usar, talvez a gente possa fazer uma intervenção preventiva da continuidade de uso, não é? Que de alguma maneira também já é um tratamento, é uma intervenção, tentando se evitar que a pessoa cada vez mais fique com dependências mais graves e com consequências de saúde em relação à dependência, não é? Você falou, doutora Helena, da autorreprovação, né, da autocensura, e aí junto o sentimento de culpa. Esse cidadão já vai se julgando sem os direitos, né? Ele já vai se julgando sem essas garantias. Muitas vezes sim. E a gente ouve também as famílias que ligam também dizendo isso, que elas têm vergonha, que elas não sabem a quem procurar e como lidar com essa questão. E, portanto, a primeira escuta ao telefone muitas vezes pode também gerar a segurança para a pessoa de que não é porque ela usa alguma substância lícita ou ilícita que num sistema de saúde ela vai ser julgada, né? Então, tem essas questões que eu acho que são trabalhadas também. A gente teria que partir do princípio de que um usuário de álcool ou de drogas é uma pessoa diferente? Bom, eu acho que talvez você tenha que partir do princípio que trabalhar um pouco o que a doutora Helena estava comentando aqui antes, a escolha desse indivíduo em relação ao uso de determinadas substâncias. Quais foram as condições de escolha que aquele indivíduo teve, não só ao dar o primeiro passo, né, ao começar a usar a substância, mas também em relação à continuidade do uso, né? Então, será que aquela pessoa que começou a usar determinada substância, falar, por exemplo, de uma substância lícita, né, reconhecida que é o álcool, aceita socialmente e a partir de determinado ponto essa pessoa perdeu o controle, né, e aí se tornou uma situação talvez não desejada pelo próprio indivíduo. Será que ele tem condições
de escolha ou oportunidades para reverter aquele quadro, para talvez mudar um pouco esse caminho, né? Ou não? Ou será que, enfim... Basicamente, pelas, enfim, discussões que já houveram a respeito dos efeitos das drogas e a neurobiologia, né, se pode dizer que no início as pessoas são iguais do ponto de vista das drogas. Todos nós temos a oportunidade de usar as drogas lícitas no mínimo, não é? E aí somos diferentes pelos estilos pessoais de cada um, de aceitarmos ou não o uso dessas drogas. Mas no momento em que nós aceitamos o uso e fazemos o uso continuado, tem uma questão que é do efeito da droga, que é a indução da dependência. Né? O indivíduo não nasce dependente, ele se torna dependente, ele se torna doente, é uma doença, não é? Nós reconhecemos como uma doença crônica, mas ele se torna uma doença como consequência do efeito da droga. E aí sim eu acho que ele é fragilizado. Quando dependente, ele se torna um indivíduo diferente dos outros, fragilizado, porque ele fica, às vezes a gente ouve essas palavras, praticamente refém daquela situação. Ele não consegue mais viver sem usar a droga, sem estar sob efeito da droga. E é nesse momento que a sociedade realmente precisa proteger esses indivíduos dos seus comportamentos enquanto intoxicado com a droga, não é? E da sociedade que o discrimina. Nós vamos voltar para conversar um pouquinho mais sobre isso. Já já vamos fazer um rápido intervalo e vamos mostrar daqui a pouco também outros exemplos de atendimento ao usuário e ao dependente pautados pelos direitos humanos. Já já. De volta e agora vamos conhecer um serviço público que representa a garantia de direitos humanos para dependentes químicos. São os CAPS-AD, Centros de Apoio Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas. Eles existem em todo o país e reúnem profissionais de diversas áreas para colaborar num tratamento humanizado e sem necessidade de internação. Espaço agradável cercado pela natureza, lazer na piscina e aula de artesanato. Atividades orientadas pelos profissionais do CAPS, Centro de Assistência Psicossocial. Esta unidade, que funciona na região da Pampulha, em Belo Horizonte, é uma das 16 especializadas em atendimento a usuários de álcool e drogas em Minas Gerais. Acolhidos em ambiente tranquilo, os dependentes buscam recuperação. Sávio nem imaginava que tinha jeito para trabalhos manuais. Enquanto está aqui, ele se esquece do vício. É um trabalho que está me fazendo bem, que eu estou considerando como terapia para mim, né? Eu que sou até fumante, eu tenho fumado menos, tem que ter atividade, porque às vezes um companheiro está reclamando porque que o dia não está passando, mas a partir do momento que ele está tendo atividade, que ele está interagindo com alguma coisa, a hora que ele menos assusta, o dia passou, voou, e ele fez coisas boas e aprende. Vai para casa melhor. Bem melhor. Heron recuperou a autoestima e ainda descobriu uma nova fonte de renda. Aproveita a habilidade que tem para fazer palhacinhos com tampinhas recicladas. A gente sente assim, sente que aprendeu alguma coisa e que conquistou alguma coisa, além do tratamento. Porque o tratamento aqui, assim, eu não tenho nem palavra para dizer. Esse pessoal aqui trata a gente assim, como se fosse uma família, né, sabe? Tive algumas recaídas, fiquei um tempo sem vir, mas mesmo assim, quando eu volto, o amor dele por nós é o mesmo, entendeu? O último levantamento feito em agosto deste ano mostra que 54% das pessoas que estão em tratamento na instituição são dependentes do álcool. O restante tem problemas com crack, cocaína e outras drogas. Casos que nós vamos sim trabalhar para poder chegar à abstinência, outros com o que é possível, né? Naquele momento com ele, mas sempre visando o bem da vida, né? Manter essa pessoa em condição de retornar
ao meio social, ao trabalho, à família, né? Construindo aí passos positivos na vida dele. São 35 profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Todo o serviço é gratuito e o tratamento é individualizado. Eu sou responsável pelo projeto terapêutico de alguns pacientes. Eu defino junto com ele como que vai ser o tratamento dele. O período que ele vai ficar, se ele vai passar o dia aqui, se ele vai vir só para consulta, se tiver necessidade de caminho para avaliação médica, se tiver necessidade de caminho para um outro profissional, faço grupos terapêuticos, oficina. Eu que faço contato com a família, que reúno com a família quando é necessário. O paciente também tem direito a transporte e alimentação. Em 3 anos de funcionamento, 2.600 pessoas já passaram por aqui. Gente como o Ricardo, que sonha recuperar o que a dependência levou embora. Perdi família, perdi casamento, perdi muitas coisas, até coisas material, coisas que a gente vendeu para beber. E todo dia eu tô aqui, de segunda a segunda, tô aqui e espero em Deus que eu vou conseguir. Esse tipo de tratamento, né, que o psicólogo falou ali, que o paciente é convidado a discutir o próprio tratamento. Isso é um grande avanço na área dos direitos humanos, né? Sim, eu acho que toca justamente nessa questão que a gente falou, de reconhecer o sujeito enquanto diferente, né? Ele tem características que são diferentes, que devem ser respeitadas, inclusive na hora que você vai elaborar uma estratégia, né, de tratamento para aquela questão que foi colocada ali. Ele pode escolher ficar ou ir embora todo dia, né? Isso é muito importante, né, doutora Helena? Com certeza. Dentro do processo de tratamento, como é colocado ali, essa autorresponsabilização é muito importante. O indivíduo se sentir ele responsável pelos atos dele. Primeiro, o reconhecimento para que ele realmente assuma o compromisso com ele próprio de seguir o plano que foi feito por ele junto com um profissional. Então, ele decide se ele vai ficar o dia inteiro e aí ele vai vir todo dia. Mesmo que ele não venha, ele acaba sendo bem acolhido depois, porque se reconhece que em algum dia ele pode ter algum problema que ele resolveu não vir, ou se houver uma recaída, que é um problema também, ele, quando estiver pronto para voltar, vai ser acolhido. Então, faz parte desse processo da intervenção e que se mostra na técnica conhecida como cognitivo-comportamental. A pessoa reconhece os seus problemas e como agir em relação a eles e se comporta dentro daquele plano. Uma das melhores técnicas para que as pessoas parem de usar ou reduzam o mais possível para aquele momento. Dentro disso, a criação dos CAPs significou um grande avanço, né? Com certeza. Agora, lembrando, gente, que você que está nos assistindo pode fazer pergunta para as nossas convidadas aqui no estúdio. O telefone é 0800 283 8583 e o e-mail é perguntas@portalminasaude.com.br. E agora eu queria conversar um pouquinho, doutora Helena, sobre o serviço que você já adiantou para a gente, que é o serviço Viva Voz, né? É um serviço nacional e gratuito, que a senhora coordena e atende usuários ou familiares do Brasil inteiro. Isso. Ele é um serviço de informações e orientações para a prevenção dos problemas de uso de drogas. Não é? Então, se reconhece que o uso social, como a gente chama, não é, de drogas lícitas, se não trouxer problemas, não precisa intervenção, mas a informação sobre essas questões também é dada. E se atende, então, a toda a população brasileira, através de telefones fixos ou através de telefone celular, gratuitamente e anonimamente, como eu já comentei, com confidencialidade, não é? Para que as pessoas se sintam à vontade de fazer qualquer pergunta. Então, nós temos atendimentos desde crianças que nos ligam porque precisam fazer um trabalho para a escola e foram motivadas, então, a perguntar para um especialista alguma coisa, até pessoas que têm amigos e que não sabem como lidar com a situação. Me afasto do meu amigo ou tento acolher o meu amigo? São perguntas muito comuns. Famílias que buscam tratamento para os seus familiares e aí, nesse trabalho que se faz com eles, se reconhecem também como tendo problemas dentro da família, junto com os seus familiares, e usuários de drogas, que buscam
entender o seu processo e como mudar o seu comportamento. Nós temos o telefone do Viva Voz, né? Vamos colocar na tela o telefone, é um número que atende o Brasil inteiro. É importante que do lado de lá da linha, como a senhora falou, estão especialistas. Exatamente. Atendem na linha jovens, exatamente porque a gente acha que a linguagem mais jovem é importante. Em geral, nós atendemos pessoas com menos de 35 anos de idade, não é? São jovens, todos eles universitários nas áreas de saúde, treinados intensamente para entenderem o problema, falarem adequadamente, acolherem e apoiarem todas as pessoas que ligam, não é? Mas também trabalhamos sempre com essas pessoas em supervisão. Então, constantemente, os atendimentos são ouvidos por profissionais que são psicólogos, médicos, farmacêuticos, biomédicos, não é? Para a gente ter 2 ouvidos diferentes, como eu chamo, né? Na compreensão daquele usuário ou familiar que nos liga. Para o público, por exemplo, dos nossos alunos, são lá professores, sim, agentes de saúde, agentes penitenciários, pessoal da assistência social. Se eles tiverem uma dúvida num acolhimento, eles podem fazer uso do serviço Viva Voz? Com certeza. Além de atendermos as crianças ou jovens que fazem seus trabalhos, nós atendemos também e tentamos, então, passar as informações científicas mais técnicas ou menos técnicas, dependendo da pergunta que nos é encaminhada. Uhum. E agora, é uma coisa que a Silvia também deve saber, porque trabalha na Secretaria de Assistência Social, né, de Desenvolvimento Social. Existe técnica, gente, para acolher essas pessoas, seja num telefonema, seja numa unidade de assistência social, numa unidade de saúde? A pessoa chega, às vezes, em crise, num momento de emoções confusas. Tem técnica para fazer esse acolhimento ou só um pouquinho de carinho já resolveria? Bom, na verdade, tem sim técnica, né? E certamente a doutora Helena vai poder detalhar muito bem. Como a gente estava dizendo, acho que o primeiro ponto da acolhida é você conseguir fazer uma boa anamnese, né? Você, até para saber qual tipo de encaminhamento, o tipo de estratégia que vai ser necessária naquele caso para atender aquele indivíduo, você precisa de ter um bom mapeamento, né? Dentro da maior medida possível, né? Então, qual é a substância, qual é a condição de uso daquela pessoa, né? Ela faz uso crônico ou não? Em quais situações, né? E isso tudo acho que vai te dar elementos para conseguir saber, né? É o caso de você fazer um acompanhamento ambulatorial ou não é necessária a institucionalização, né, doutora Helena? Com certeza. E nós usamos muito uma forma de receber quem nos liga, que é chamada de entrevista motivacional. Hoje em dia se percebe que educadores, profissionais das áreas sociais, jurídicas, utilizando-se dessa mesma técnica, motivam os indivíduos, eu acho que na primeira entrevista isso a gente viu também, motivam os indivíduos a irem buscar o tratamento posterior. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta. Estamos de volta e antes de continuar a nossa aula, dê uma olhada na importância de você acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem na internet. Acesse www.portalminasaude.com.br. Vá ao campo chamado Acesso ao AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na caixa de seleção, escolha Curso de Extensão Prevenção em Pauta e clique no botão Entrar. Para navegar na página, você deverá digitar o nome de usuário, que é o seu número de CPF, e a senha, que é a palavra saúde, com letra minúscula e sem acento. Pronto! Aí estão disponíveis aulas interativas, textos complementares, atividades, vídeos e um fórum para você compartilhar suas dúvidas e considerações com um tutor e com sua comunidade de aprendizagem. A cada semana há novos conteúdos no AVA. Participe, interaja e crie sua própria forma de estudar. Neste curso, você vai se atualizar, interagir e trocar experiências com diversos profissionais. E
Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, existe um hospital que é um exemplo de garantia de direitos humanos para usuários de drogas. Muitos hospitais fazem um bom atendimento a dependentes, não é? Mas a diferença desse é que ele funciona dentro de uma penitenciária. Em Juiz de Fora, usuários de drogas e dependentes químicos que cometem crimes recebem mais do que uma condenação da justiça. Nesta penitenciária, o cumprimento da pena significa oportunidade de tratamento. Aqui dentro funciona um hospital que é referência no assunto. O paciente que vem para cá é constatada a dependência e, como o dependente é um doente, ele não pode ser condenado, vamos dizer assim, a uma prisão, ele tem que ser tratado. E com isso, ele vai para um hospital de custódia. Entre essas paredes, o objetivo é construir um plano para voltar a viver como cidadão livre. Ele é um preso, mas ele é humano, né? Ele é um ser de direitos. Então a gente tem que estar sempre preservando isso, né? Resgatando essa cidadania dele, ressocialização dele, para que a gente não fique só respaldado aqui dentro do hospital. Tem que se pensar que ele vai sair daqui, que ele vai ter uma continuação da vida. As famílias dos detentos também recebem apoio e orientação jurídica, enquanto eles participam de oficinas sobre seus direitos e deveres. Cada um tem noção de como que está o processo deles em andamento, cada um tem dúvidas relacionadas ao que pode fazer lá fora. Por exemplo, em relação ao dependente químico, ele sabe que ele tem direito a ter um atendimento lá fora, a procurar um serviço que possa ser oferecido pelo Estado, pelo governo, para que ele procure uma ajuda, para que ele pare de usar a droga. Ele tem consciência de que isso é uma doença, que ele precisa de controlar. Condenado por roubo e tráfico de drogas, Diogo está preso há 1 ano e garante que conseguiu aproveitar esse tempo para se tratar e planejar um futuro melhor. Construir a família que eu perdi, o crack isso não é vida, entendeu? A gente só perde com o crack, a gente não ganha nada, a gente só dá dinheiro para traficante, só usa droga e vai perdendo família, vai perdendo parente, então não vale a pena. Pois é, essa é uma condenação que, na verdade, se transformou em tratamento, um exemplo de cumprimento dos direitos humanos. Mas aí ele falou que se tratou, que está recuperado. Acho que seria importante a gente falar das pessoas saberem lidar com recaídas. Recaídas podem acontecer, né? E é preciso até tratar isso sem preconceito, sem estigma. Ah, não, então ele é um fraco porque ele recaiu. Uma das questões mais, relevantes na apresentação anterior é exatamente a questão de que essas pessoas estão recebendo um tratamento extremamente adequado, num ambiente protegido, não é? Mas no momento em que o usuário de drogas volta para o seu ambiente habitual, aquelas características neurobiológicas da plasticidade do cérebro fazem ele lembrar de muitas coisas do uso da droga no momento que ele entra no ambiente anterior dele. Então, no momento que ele vai para casa de novo, ele vai lembrar que em casa ele tinha a sensação de euforia que a droga produzia. E aí, esses momentos, o indivíduo muitas vezes vai ter fissura. E é importante ele saber lidar com essa fissura, que é uma vontade de usar a droga que dura 2 a 5 minutos só. Se ele souber o que fazer naquele momento, ele não recai, ou ele não tem o lapso, como a gente chama, que é só a vontade de dar uma usada da substância, ou um cigarro só, me empresta um cigarro aí, moço, né? Ou dá uma bicadinha na bebida, e, portanto, ele consegue se manter abstinente. Mas se isso acontecer, né, se ele tiver essa recaída, é muito importante saber que não é o caso de desistir por causa disso, ou isso não é um defeito moral, né? Uma fraqueza, não está levando a sério, não é isso, né? Como a doutora Helena bem pontuou na fala dela, no último bloco, é importante que a acolhida, depois da recaída, ainda seja uma boa acolhida, né? Que as pessoas sejam novamente recebidas, até porque, não só porque é necessário, mas porque aquela pessoa tem o direito de ser novamente, né? Bem acolhida e recomeçar e é importante que se dê a perspectiva preventiva, que a doutora Helena também comentou na fala dela, não só anterior ao começo da utilização da substância, mas também ao longo de todo o tratamento, né? Então a prevenção às recaídas. O profissional tem que estar preparado para saber que isso pode acontecer, né? Porque isso também pode ser, de certa forma, frustrante para um profissional, né, que está acompanhando uma pessoa em recuperação. Ele também tem que saber isso. Sim, sem dúvida. Saber como lidar e como acolher e trazer novamente aquele sujeito para tentar pactuar com ele, né? Talvez
o mesmo processo, um novo processo e dar continuidade ao tratamento. Importante essa palavra, né? Pactuar. Sim. Tem que fazer um pacto com essa pessoa. Sim. E acho interessante também, que a doutora Helena também comentou, que além da implicação da pactuação e da responsabilização do indivíduo, do usuário, é importante também que se cuide ou que se tenha um olhar minimamente para o ambiente ou para o contexto social em que ele se insere, né? Então, como a doutora Helena falou, a partir do momento que ele sai daquele ambiente de proteção e volta ao seu lugar de origem, né? Então, para determinado contexto familiar, determinado contexto social, em que talvez ele vai estar mais sujeito pelo retorno ao uso da substância, é importante que se tente, de alguma forma, trabalhar a relação desse sujeito, né? Não com a escolha dele, mas também com esse entorno. Tem que ajudar ele a preparar o caminho que virá depois. Sem dúvida alguma. Que é o mais difícil, né? Talvez com o emprego. Acho que acesso à informação, você trabalhar a cidadania dele, né? Ou seja, você fazer com que aquele sujeito tenha autonomia para saber que se ele se sentir em um novo momento de fragilidade, quais os equipamentos que ele vai buscar, quais os serviços, por exemplo, Viva Voz, né? Ou outros. Como acessar esses serviços. É importante que também, um exemplo de boa prática, que ele conheça os direitos que ele tem, então que ele tem o direito de ser bem acolhido, que ele tem o direito a não ser estigmatizado, seja pela sociedade, seja pelo profissional que o atende, seja pela própria família, né, que também é uma unidade estigmatizante nessa dinâmica toda. E ele precisa saber dentro dele, para ele próprio, né, doutora Helena, que ele não precisa se esconder. Ele não precisa se esconder. Não deveria haver um preconceito em relação ao uso da droga. Nós precisamos trazer isso para a sociedade. É uma informação cultural importante. As famílias não devem ter vergonha. Devem poder falar, sim, sobre o problema de dependência química existente nas suas casas. Não, do ponto de vista trabalhista, alguém não pode ser colocado na rua por causa da dependência química. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, da gente reafirmar, relembrar dessa situação e, basicamente, da pessoa entender que aquilo que a gente já falou antes, que é relacionado ao fato de que a recaída faz parte do tratamento. Cada vez que a pessoa recai, ela aprende mais e melhor de como é que ela não vai recair na próxima vez. Então, existem estatísticas mostrando que 3 a 6 vezes é o número de vezes em que o indivíduo tem um lapso ou uma recaída antes dele conseguir fazer a abstinência completa. E, portanto, nos serviços de saúde, nas escolas, enfim, é importante saber desse número para aceitar melhor aquele indivíduo que faz a recaída. Você vê o discurso, a abordagem, deve ser sempre da tentativa de abstinência? Tem de se manter sem? Bom, aí, nesse ponto, acho que até os profissionais da área de saúde talvez tenham mais propriedade para dizer das implicações. Mas um exemplo concreto, né? Nós temos, vinculado à Subsecretaria de Direitos Humanos, um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, em que grande parte dos adolescentes que são incluídos nesse programa tem alguma questão de drogadição. E no programa você tenta, dependendo, né, da substância, claro, o ideal é que se faça uma interrupção, né, absoluta, mas ao mesmo tempo você tem que ir tratando como o processo que é o tratamento, você tem que saber e conseguir de alguma forma ir negociando com aquele indivíduo, por exemplo, o cigarro, né? Então, o cigarro, como a doutora Helena falou, pode ser que em dado momento seja importante até que aquele indivíduo saiba que o cigarro, como uma muleta que pode ajudá-lo a superar os 2 a 5 minutos, né, em que ele se sente o ímpeto de ter uma recaída. Então, não sei se você gostaria de complementar, doutora Helena. É basicamente a questão de que o indivíduo não precisa ser totalmente abstinente. Existem programas como Alcoólicos Anônimos, onde este é o mote. Não pode usar nada de substância, não é? Claro, porque quando começa a usar, eventualmente continua na compulsão do uso. Mas existem programas que também são adequados, em que se trabalha a redução ou o espaçamento do uso da substância. E, na verdade, para tabaco, esse é o exemplo do governo brasileiro. No momento em que existe uma restrição para os tabagistas de fumarem em locais públicos fechados,
de fumarem dentro dos aviões, de fumarem dentro dos ônibus, começa a ensinar as pessoas a reduzir naqueles ambientes. E isso se viu nas estatísticas brasileiras como sendo extremamente útil para que depois houvesse abstinência completa. Então, é possível sim fazer um programa em que a pessoa diz, não, eu só vou usar um cigarro por dia. Para um profissional de uma escola que identificou lá um aluno começando a fazer um uso que pode ser nocivo do álcool, propor uma redução seria um bom caminho. Vamos tentar reduzir. Com certeza, mas temos que lembrar... Nem sempre a abstinência total. Temos que lembrar que o álcool é legal, o seu uso, né, e a venda para maiores de 18 anos. A mesma coisa o tabaco. Numa escola, se o jovem tem menos de 18 anos, é preciso analisar quem está cedendo o álcool para esse jovem. Porque não é proibido o jovem beber, é proibido vender ou ceder bebidas alcoólicas para o menor de 18 anos. Então, claro, nessa situação do menor de 18 anos, o encaminhamento para a tentativa de não usar é melhor, se sabe, do ponto de vista de saúde pública. Mas, de novo, é aquilo que a gente estava falando, é uma negociação. Se o jovem já está usando, o usar seguro e tem uma dose segura para usar para adultos, que é homens, 2 doses.